Oi, pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. No vídeo de hoje, eu vim trazer uma palavra de Deus para o seu coração que se encontra lá em João, capítulo 13, versículo 15, aonde diz assim: Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Eu quero deixar um questionamento para você no começo desse vídeo para você ir refletindo. Será que nós estamos dispostos a seguir o exemplo de Jesus? Porque a sua travessia aqui nessa terra não foi em vão. Ele veio para nos ensinar. E a nossa missão é ser uma cópia de Jesus nessa terra. Nós devemos fazer de tudo para honrá-lo, para agradá-lo, para ganhar almas para o reino dele. E ele deixa discípulos, ele faz discípulos nessa terra, para que esses discípulos seguissem o exemplo que ele deixou para nós. Mas liderar não é uma coisa fácil. A gente seguir o exemplo de Jesus não é uma coisa fácil. Por isso que exige de nós esforço, preparação, dedicação. Liderar, com caráter requer tomar decisões e nem sempre essas decisões vão ser fáceis de ser tomadas. Às vezes são decisões prévias, já que estas significam a vontade de fazer o que se deve, mesmo quando é difícil. Então, muitas das vezes vai exigir de nós renúncias, vai exigir de nós alguma coisa. Cada vez que nós tomamos uma decisão, nós abrimos mão de alguma coisa. Nós renunciamos a alguma coisa, porque não tem como eu tomar duas decisões ao mesmo tempo. Não tem como eu ir para dois caminhos ao mesmo tempo. E então, quando eu tomo uma decisão, eu preciso saber que essa decisão vai me trazer consequências. Eu preciso saber se eu estou alinhada. Poxa, será que essa decisão que eu tomei combina com parecer com Jesus, com seguir o exemplo de Jesus? Então, nós temos que analisar todas as situações, todo o contexto, e eu preciso fazer aquilo que diz respeito ao caráter, à honestidade, à verdade, à hombridade. Então, toda decisão que eu tomo, ela precisa estar relacionada com esses fatores, com as características que um cristão precisa ter, Ser fiel, ser leal, amar ao próximo, colocar a Deus acima de todas as coisas. Então, todas as vezes que eu tomo uma decisão, eu abro mão de alguma outra coisa, isso tem que glorificar a Deus. Isso aqui tem que seguir o parâmetro que Jesus estava seguindo. Por exemplo, quando a gente vai se tornando adulto, a gente tem aquela questão, Achar uma pessoa, namorar, noivar, casar. Então, o que acontece? Eu preciso glorificar a Deus a partir da pessoa que eu escolho para viver a minha vida. Essa pessoa, ela tem que responder às qualidades, ao caráter de uma pessoa que segue a Cristo. Porque se eu escolho um jugo desigual, isso vai dar errado. Uma hora ou outra, a consequência vai vir. Uma hora ou outra, esse jugo desigual, ele vai entrar em confronto. E aí, como é que vai ser? Então, assim, a escolha sempre vai ser nossa. Mas não é porque eu escolho que eu tenho que tomar uma decisão que vai me trazer consequências ruins. Então, tipo assim, eu escolhi o meu marido. Eu escolhi uma pessoa para caminhar junto para o resto da vida. Ou seja, isso significa que eu disse não para todas as outras opções. E de tantos homens nesse mundo, eu escolhi um. E às vezes a gente acha que é uma decisão fácil a ser tomada e não é. E muitas das vezes nós vemos pessoas sofrendo,
Nós vemos pessoas colhendo consequências daquilo que ela mesma escolheu. Presta bem atenção. Se é você que escolhe, não significa que você vai fazer tudo que você bem entender. Você precisa seguir o exemplo de Jesus. Espera aí, o que Jesus escolheria aqui? Jesus, o que o senhor faria aqui nessa situação? Comece a pedir discernimento e sabedoria dele. Mas você sabe o que a gente faz? A gente toma a decisão primeiro e aí depois dá ruim, aí a gente chama o Senhor para vir resolver. E isso tá errado, a gente está alternando os papéis, a gente está alternando a ordem, e isso é uma coisa errada. Eu não posso escolher para depois ir falar com Deus. Depois que você escolher, já está escolhido, você vai ter que lidar com as consequências. Mas antes de você escolher, antes de você fazer, você pode orar ao Senhor, você pode pedir discernimento a Ele. E aí, a gente sempre leva dois emblemas diferentes. Como assim dois emblemas diferentes? Primeiro a gente tem o visível, que é a posição, o título. E depois a gente tem o invisível, que é a autoridade moral. Então presta bastante atenção nisso aqui. Enquanto a posição e o título são firmes, a autoridade moral é muito frágil. Por isso, liderar e ter seguidores não implica necessariamente ser digno de ser seguido. Então, olha isso para vocês verem. Olha a responsabilidade que é você liderar alguma coisa, que é você seguir o exemplo de Jesus. Nosso grande exemplo de liderança genuína, Jesus. É digno de ser seguido, muito além de nós, ele é digno. Então eu preciso prestar atenção nas minhas atitudes, nas minhas decisões, eu preciso pedir discernimento ao Senhor. Poxa, se eu li aqui um versículo, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Peraí, como é que eu vou seguir o exemplo de Jesus se eu não ando com ele, se eu não falo com ele, se eu não leio a Bíblia, se eu não tenho um relacionamento com ele? Para onde que eu vou seguir? Qual é a direção? Qual é o próximo passo? Vocês concordam comigo que quando eu sigo o exemplo de uma pessoa, eu preciso andar com essa pessoa, eu preciso aprender com essa pessoa, eu preciso seguir essa pessoa? Por exemplo, um filho. Um filho, ele nunca vai repetir o comportamento de um pai que não vive com ele, de um pai que não é presente, de um pai que está sempre ausente. Como que essa criança vai replicar aquilo que o pai faz se o pai não está com ele? Ou vice-versa, se ele não está com o pai, se ele não procura aprender com aquele pai. Vocês entendem que tudo é a partir do relacionamento? Eu tenho batido nessa tecla nos últimos vídeos aqui com vocês. Se eu não tenho relacionamento, se eu não tenho intimidade, é impossível seguir o exemplo de Jesus. É impossível eu tomar atitudes, eu tomar decisões que vai agradar o nome dele. Então é isso que eu quero que vocês reflitam. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Guarde essa palavra no seu coração. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que precisam ouvir essa palavra. E para que a nossa família venha crescer ainda mais. Deixe o seu like, se inscreva. E é isso. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!